eu sou a professora Alessandra Ramos. Iniciamos a nossa aula de matemática de número 61, grandezas compostas, nono ano. Você vai precisar de caneta, lápis, borracha, caderno ou folha para realizar suas anotações, além da calculadora. Vai um tempinho aí para vocês separarem esse material. O que vimos na aula anterior? Analisamos situações que envolveram diferentes chances de ocorrências de um evento. Organizamos e interpretamos dados estatísticos. Utilizamos o raciocínio estatístico, combinatório e probabilístico para a compreensão da realidade estudada. Anotem aí, a data de hoje, aula 61, grandezas compostas. Vai um tempinho aí para vocês. Objetivos da aula de hoje: reconhecer grandezas compostas determinadas pela razão ou pelo produto de duas outras. Compreender, utilizar e calcular as grandezas compostas nos diferentes sistemas de medidas. Utilizar as relações entre as grandezas na resolução e elaboração de problemas em diferentes contextos. Trago para vocês aqui uma informação dada. Dados apresentados pela pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico, a Vigitel, em 17 de abril de 2017, mostra que, nos últimos 10 anos, a obesidade no Brasil aumentou em 60%, portanto, de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016. O excesso de peso também subiu de 42,6% para 53,8% no mesmo período. Mas como descobrir se uma pessoa está acima do peso ideal? Existem métodos para calcular isso. Um deles é o índice de massa corpórea. E como que eu calculo esse índice de massa corpórea? Ele é a razão entre a medida de massa em quilogramas e o quadrado da medida de altura em metros quadrados. Perder peso não é fácil e muito menos depende exclusivamente da vontade de quem sofre com o problema. Existem muitas características relacionadas ao excesso de peso que independem da vontade das pessoas. Peso saudável varia de acordo com a altura, idade e sexo de uma pessoa. Trago para vocês aqui a classificação de acordo com o IMC, Índice de Massa Corpórea. O que você observa é que essa tabulação, essa classificação, ela é geral. Então, se eu for verificar só a altura e idade, ela ainda não é a melhor, porque faltou a questão se é feminino ou masculino. Mas ela é uma base geral para a gente fazer um cálculo aproximado, para verificar em que situação você se encontra. Então, quando você pega a sua massa em quilogramas e divide pela sua altura ao quadrado e resulta um número inferior a 17, significa que você está muito abaixo do peso. E para os demais valores, se você acha essa taxa do índice de massa corpórea entre 17 e 18
18,49, abaixo do peso. Entre 18,5 e 24,99, peso normal. 25, entre 25 e 29,99, acima do peso. E acima desse 29,99, observe, já entra no quadro de obesidade. Obesidade 1, 2 e 3. E o que seria a diferença entre elas? Esse grau aqui já é preocupante, mas esse já é obesidade severa e essa já é obesidade mórbida. Tanto o sobrepeso quanto a obesidade se referem ao acúmulo excessivo de gordura corporal. O que difere os dois conceitos é a quantidade de excesso, consequentemente a gravidade. Maior excesso de gordura em relação a essa. Então, a gravidade vai aumentando. Proposta 1. Qual é o índice de massa corpórea de uma pessoa com medida de comprimento da altura de 1,80 m e medida de massa de 90 kg? Para calcular isso, vocês vão utilizar o índice da massa corpórea, que é a sua medida da massa dividida pela sua altura ao quadrado, a medida da altura ao quadrado. Vai um tempinho aí para vocês. Conseguiram? Poxa, mas surgiu dúvida. Então vamos pensar o seguinte, o que é razão? Razão é uma divisão. E você vai ter o que envolvendo essa divisão? Você vai ter a sua massa, que é o numerador, a medida da massa em quilogramas, e o denominador vai ser a medida em metros da sua altura ao quadrado. Então você precisa, antes de fazer a divisão, calcular a sua altura ao quadrado. Tá? Então, substituindo, a sua massa em quilogramas é 90 quilogramas. Em metros é 1,8. Poxa, assim, ué, mas não era 1,80?
Quando eu escrevo 1,80, eu estou dizendo é 1 inteiro e 80 centésimos do inteiro. E quando eu escrevo 1,8, eu estou falando que é 1 inteiro, então continua 1 metro, e 8 décimos no inteiro. Então, eu estou usando a mesma numeração, só que no valor posicional diferente. 80 centésimos do inteiro, 8 décimos do inteiro. As duas representações são iguais, eu só usei um valor posicional diferente. Então lá, a altura ao quadrado. Então eu preciso primeiro calcular ela. 1,8 ao quadrado. Como que eu posso calcular isso? Eu posso fazer 1,8 vezes 1,8, que me dá o resultado 3,24. Ou, se você usar a calculadora científica, você digita 1,8 e a tecla exponencial, expoente 2, que você também obtém 3,24. Então agora o que nós vamos fazer? A gente vai resolver a divisão, já que eu tenho a altura ao quadrado. Então a razão é a sua massa, que é 90, dividido pela sua altura ao quadrado, que é 3,24, que a gente obtém aproximadamente 27,8. Perceba o seguinte, eu falei 27,8, porque lá na calculadora ele fez um valor aproximado, vejam lá, 777, se repetiu o algarismo 7, e na última posição ela já fez ao aproximado. Então não mudou, não era 8, o aproximado é 8. Eu posso trazer esse 8 lá para o final da calculadora, como apareceu, ou posso trazer o 8 para cá. Só que se eu trouxesse o 8 para cá, eu não poderia utilizar igual, e sim um valor, o símbolo aproximado. Como eu usei a dízima periódica 7, então, usando a simbologia do traço, que significa que esse 7 está se repetindo, eu usei o sinal de igual, porque é exatamente o valor que eu consegui no meu IMC. Então, nós obtivemos de índice massa corpórea 27,7 kg por metro quadrado. Observe o seguinte, que eu já fiz uma mudança aqui, uma alteração aqui na tela. Mas a gente já não tinha calculado isso aqui? Professora, aqui não era 1,8 que você até comentou em relação a 1,80? Sim, era 1,8. E olha o que eu alterei aqui. Eu coloquei 18. Peraí, mas por que você fez isso? É o seguinte, nem sempre a gente vai ter a calculadora. Então a gente tem que trabalhar com as duas possibilidades. Então eu mudei o valor posicional. Então eu considerei aqui, ó, 18 inteiros. Se eu considerei 18 inteiros, eu vou calcular o 18 ao quadrado, e daí o que acontece? Eu mudei uma posição, certo? Mas se eu mudei uma posição e vou elevar ao quadrado, eu tenho que alterar essa posição do 90. Mas como que eu vou alterar essa posição do 90? Eu só vou acrescentar uma posição, vai ser 900? Cuidado, hein? Se você for fazer essa alteração aqui de uma posição, essa uma posição ainda você vai elevar ao quadrado. Então não vai ser uma posição. O valor do numerador em cima, você vai ter que alterar duas posições para a sua direita. Então não vai ser 900, vai ser 9.000. Aí, fazendo 18 ao quadrado, porque eu não estou trabalhando com número decimal, eu consigo 324 inteiros. Aí eu vou fazer a razão de 9.000 por 324 inteiros, que eu obtenho exatamente o mesmo valor. A obesidade permeia causas muito mais complexas do que uma abordagem simplista do sistema biológico, fatores genéticos e disfunções hormonais. É preciso avaliar se existem oportunidades de acesso, tanto físico quanto financeiro, aos alimentos in natura, ou minimamente processados, ou se estimulam o consumo de alimentos ultraprocessados. Se há contextos que incentivam e permitem uma prática regular de atividade física. Obesidade também é uma questão social. A obesidade é uma doença crônica, séria e também muito complexa, considerada um desafio para a saúde pública. Proposta 2.
Joaquim tem 1,70 m de medida de comprimento da altura. E ao se pesar em uma farmácia, descobriu que estava com 86,7 kg. Em casa, ao calcular o IMC, o índice de massa corpórea, ficou preocupado. Imediatamente consultou uma nutricionista, reeducou a alimentação e começou a praticar atividades físicas regularmente. A intenção dele é atingir o índice de massa corpórea igual a 21. Qual é o percentual de massa que ele deve perder para alcançar o objetivo? Ele tem uma massa corpórea atual, então ele fez esse cálculo. Então nós também teremos que fazer esse cálculo. Mas por que a gente vai ter que calcular a massa corpórea se ele está perguntando a porcentagem que ele tem que reduzir? Eu só posso comparar um com o outro ou verificar a porcentagem se eu tenho esse valor inicialmente. Eu sei que ele tem o objetivo de atingir 21 kg por metro quadrado. Então, para calcular o índice massa corpórea, eu vou calcular essa razão. Mas qual razão? A minha massa, né, os quilogramas que eu tenho de peso, dividido pela medida da minha altura em metros ao quadrado. Então, o primeiro cálculo que eu tenho que fazer é calcular a minha altura ao quadrado. Que informações que nós temos lá? Que ele tem 1,70 m, lembra aquele 1,70 m, 70 centésimos do inteiro. Aqui eu já representei 7 décimos do meu inteiro. Então, é a mesma representação numa ordem posicional diferente. Então, a minha altura ao quadrado, vou resolver ela, depois eu vou calcular a razão da massa por esse produto resultante da potência. Para isso, eu vou dar um tempinho para vocês.
E aí, vocês deram conta? Usaram aquela artimanha que eu fiz na anterior? Então tá, ó. Que artimanha é essa que eu falei? Então assim, nem sempre você tá com a calculadora. Em vez de usar o número decimal 1,7, eu vou usar 17. Mas para usar 17 inteiros, eu precisei mudar uma ordem posicional. Então, se é uma ordem posicional, mas eu vou elevar ao quadrado, significa que o numerador eu vou ter que mudar duas ordens posicionais para a direita. Então, em vez de ser 867, eu vou ter 8.670 e dividido por 289. Me acompanhem nessa divisão. Então, lá, eu tenho 8.670 dividido por 289. Sempre se pergunte, quantas vezes 289 cabe? Cabe em quê? No 8 não dá, 86 não dá, 867, ok. Então, quantas vezes? Uma vez 289, sobra muito. Eu tenho que usar o máximo possível, agrupar o máximo possível. Duas vezes, 289 vezes 2. Eu tenho 18, 16, 18, uma dezena. 2 vezes 8, 16 dezenas, mais uma, 17. 2 vezes 2, 4, mais um, 5. Ainda não é suficiente. E com 3? 289 vezes 3. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 8, 24. Mais 2, 26. 3 vezes 2, 6. Mais 2, 8. Então, quantos grupos de 289 eu posso formar para 867? 3 grupos. Usei todos. Não me sobrou nenhum. E aí? E esse zero? É o tal do abaixo? Não. Olha, a gente estava dividindo, ó, unidade, dezena, centena, unidade, milhar. Então, até esse aqui, se dividiu as dezenas. Então, significa que você precisa de quantas dezenas? 3 dezenas. Mas tem a unidade, não tem? Se você for escrever 3 dezenas em forma de unidade, quantas unidades corresponde a 3 dezenas? Não é 30 unidades? Então, esse zero é em relação à posição da unidade. Tá? Não é nada de abaixa, coloca lá, repete aqui. Entendam o motivo. Então, voltando aqui, nós temos que valor? 30 quilogramas por metro quadrado. Esse é o índice de massa corpórea que ele tem atualmente. Ele resolveu mudar, ele tem o objetivo de atingir 21. Em número absoluto, ele teria que reduzir quanto? 9. Como assim? De onde você tirou esse 9? Ele não tem 30? Ele não tem que chegar em 29, 21? Então, 30 com a diferença de 21, eu tenho 9. E ele quer saber em porcentagem quanto ele deve perder, referente a esses 9 quilogramas por metro quadrado. Então, eu vou usar o quê? Eu vou usar proporção. Então, eu trouxe aqui para vocês essa organização. Na minha primeira coluna, o índice de massa corpórea. Na segunda coluna, porcentagem. Então, o que eu tenho? Que ele tem atualmente 30. E a porcentagem corresponde a quanto? 100%, o todo. Mas ele quer reduzir 9. Ele tem que reduzir 9 pelos cálculos que ele fez. Então, a porcentagem que ele vai reduzir, que será necessário, x, representado pela minha incógnita x, usando razão igual a razão, que é proporção.
razão igual a razão. Encontrem o valor dessa porcentagem que ele deve reduzir. E aí, lembraram de razão e proporção? Eu fui dando a dica, eu disse razão igual a razão, ó. Razão, sempre quando vocês ouvirem o termo razão, vocês têm que relacionar uma divisão. Então, eu tenho 30 dividido por 9 igual a 100 dividido por x, que é o valor da porcentagem que eu estou buscando. Multiplica as extremidades, você tem 30x igual a 900. Isolando é uma equação de primeiro grau incompleta, então você vai isolar a incógnita. 30 que está multiplicando, operação inversa, divisão. E agora na hora de dividir? Você vai fazer o seguinte, você pode simplificar aqui por 10, quando você simplifica por 10, 900 dividido por 10 você tem 90. 30 dividido por 10 você tem 3. Então você pode fazer também a divisão de 90 por 3. E quantas vezes o 3 cabe no 90? 30 vezes. Professora, não tem uma coisa que esse 30 que você obtém, você tem que fazer uma conversão ainda? Nesse caso não. Por quê? Olhem aqui na tabela. Essa tabela eu tenho valores absolutos. Valor absoluto da massa, valor absoluto da porcentagem. Então, esse valor 30, quando eu obtenho, ele é o valor absoluto da porcentagem. Então, é 30, o que é o símbolo? Por cento. Então, eu posso concluir que o percentual de massa que ele deve perder é de 30% para alcançar o objetivo.
entende sobre a relação deslocamento e tempo quando você vê alguma placa como ao lado? Vai um tempo para vocês. Quando vocês virem uma placa dessa, tenham em mente o seguinte: no período de 1 hora, no intervalo de 1 hora, você se desloca em média 70 quilômetros. Então, em um intervalo de 1 hora de tempo, você houve um deslocamento de 70 quilômetros. Essa seria a forma mais adequada de interpretar essa placa. Temos que, em um intervalo de 1 hora, serão percorridos 70 quilômetros de distância. Então, podemos afirmar que a velocidade é representada pela razão entre deslocamento, distância e o tempo. Olha lá novamente a palavra razão. Então, toda vez que você tiver a palavra razão, é uma divisão. E esse traço aqui seria a razão. A razão do deslocamento dividido pela hora, que me deu o valor 70. Ah, mas poxa, quando eu olhei a placa 70, eu pensei que era a velocidade máxima 70. Existe aqui, ó, a análise da velocidade se divide em 2 principais tópicos. Então, a forma como você pensou não está totalmente incorreta, nem totalmente correta. Depende do contexto que você está visualizando isso. Então, quando eu falo que em um intervalo de 1 hora eu percorro 70 quilômetros, eu estou falando em velocidade média. E quando eu reduzo ou mantenho aquele 70, porque é o limite de velocidade, eu estou falando em velocidade instantânea. A velocidade na qual se encontra um corpo em um dado instante do seu percurso é chamada de velocidade instantânea. Então, aqui na imagem, qual seria a velocidade instantânea naquele momento? 200. 200 o quê? Quilômetros por hora. A maioria dos corpos em movimento não mantém uma velocidade constante durante todo o percurso. A grandeza velocidade média nos fornece informações entre percurso e tempo. Está diretamente ligada à variação da posição. Relaciona a distância percorrida por um corpo e um determinado intervalo temporal. Então, verifiquem que eu utilizei alguns símbolos aqui. Esses seriam símbolos gerais que a gente encontra nos livros didáticos, a representação. Então, esse V de velocidade e o M no subscrito média. Esse delta não tem a ver com o delta da fórmula resolutiva da equação de segundo grau. Então, um símbolo pode ter mais de um significado, depende do contexto dele. O que significa esse delta S? Significa que é o intervalo do deslocamento. Quanto que houve de deslocamento? E o delta T? Seria o intervalo de tempo. Quanto tempo você levou para se deslocar de um ponto a outro? As unidades medidas de velocidade frequentemente adotadas são metro por segundo, quilômetro por hora. Percebam? Razão, sempre razão. No sistema internacional, os valores das velocidades instantâneas e médias são expressos por unidade metro por segundo. Proposta 3. O trem japonês MLV, que é a sigla em inglês para veículo levitado magneticamente,
atinge a medida de velocidade 480 km por hora. Qual é a medida de intervalo de tempo em minutos necessária para que esse trem percorra um trecho com medida de comprimento de 96 km? Então lá, o que a gente verificou? Que a velocidade média é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Nesse ponto, substituindo, a gente tem uma equação de primeiro grau, onde minha incógnita é meu intervalo de tempo. E como que eu resolvo uma equação de primeiro grau? Isolando a incógnita. Então, eu tenho que deixar esse valor sozinho. Então, eu vou fazer o seguinte, vou usar operações inversas. Ele não está dividindo? Então, ele passa para o primeiro membro multiplicando. Tá, mas ele ainda não está sozinho. Nós estamos trabalhando para que ele fique isolado. O 480 está fazendo uma operação, ele tem uma relação com o intervalo de tempo, multiplicação. Então, eu vou passar para o segundo membro com a operação inversa, divisão. 96 dividido por 480, eu consigo 0,2. Então, a gente obtém o intervalo de tempo através da razão entre o deslocamento e a velocidade média. Então, eu parti dessa relação, mas essa relação também me dá essa outra, onde o meu intervalo de tempo é igual ao meu deslocamento dividido pela velocidade média. Elas são recíprocas. Tá, eu tenho o intervalo do tempo, porém, lá no enunciado, pediu em minutos. E como que eu vou fazer isso? Olha a leitura. Como que eu leio? Primeira posição, depois da vírgula, à direita. Décimo, certo? Então, eu vou representar na forma fracionária. 2 décimos de hora. Então, eu quero que vocês calculem quanto que 2 décimos de hora corresponde em minutos. Vai um tempinho aí para vocês.
aí, quanto que 2 décimos corresponde a minutos? Vocês conseguiram? Eu trouxe duas formas de resolução aqui. Sempre quando eu penso em relógio, eu penso numa fração. Então, eu trouxe um símbolo, né? Um gráfico. Esse gráfico, percebam que ele pode representar, e neste caso representa, o meu relógio. Eu fiz aqui aleatoriamente os ponteiros só para vocês fazerem essa relação com o relógio. Eu divido em quantas partes? Em 10. Dividi em 10. Eu tenho que representar quantas partes desse meu inteiro dividido em 10 partes. Então, inteiro dividido em 10 partes, ó. 3, 4, 5, 3, 4, 5. 10 partes. Eu vou utilizar duas partes em relação ao inteiro. Duas partes em relação ao inteiro. Agora visualiza o relógio. Quanto tempo a gente observa usando essa representação fracionária de tempo? Eu observo o seguinte, que ele é maior que 10, mas é menor que 15. Porque 15 minutos estaria aqui no 3 e 10 minutos estaria no algarismo 2. Imaginem aqui, ó. Aqui eu tenho algarismo 1, algarismo 2, algarismo 3. 3, 15 minutos. Algarismo 2, 10 minutos. Então, eu consigo fazer um valor aproximado de tempo entre o intervalo 10 minutos e 15 minutos. Essa é uma forma. Outra forma que eu trouxe para vocês é a seguinte, fazendo a proporção. Na minha primeira coluna, eu tenho hora. Na minha segunda coluna, eu tenho minutos. Então, 1 hora corresponde a quantos minutos? 60. 2 décimos da hora, 0,2, corresponde a quantos minutos? Então, fazendo razão igual a razão, nós temos a seguinte proporção. Poxa, mas cadê a tua razão igual a razão? Eu já fui calculando, adiantando. Eu já percebi aqui e já fiz a multiplicação das extremidades. X que multiplica 1, x. 60 que multiplica 2 décimos, eu representei aqui o produto deles. Quanto que eu obtenho? Olhem lá, eu posso fazer sem calculadora. 2 vezes 6, algarismo 1, algarismo 2. Quantas aqui? Quantos zeros? 1. Então, olha lá, 2 que multiplica 0, 0. 2 que multiplica 6, 12. Mas eu tenho um valor posicional à direita da vírgula. Então, eu vou usar um valor posicional à direita da vírgula. Então, eu tenho 12 minutos, que está dentro daquela representação geométrica que nós fizemos de tempo. Então, chegamos ao fim. O que vimos hoje? Identificamos grandezas compostas, determinadas pela razão ou pelo produto de duas outras. Compreendemos, utilizamos e calculamos grandezas compostas nos diferentes sistemas de medidas. Utilizamos relações entre as grandezas na resolução e na elaboração de problemas, em diferentes contextos, compreendendo a realidade estudada. Até a próxima aula.